Olá pessoal, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre o Templo de Salomão, tem criado muita polêmica e nós sabemos que algumas pessoas discordaram deles não terem aceitado pessoas que não têm condições de ter uma determinada roupa ou porque não puderam entrar por questões de não terem um carro particular ou não terem entrado num ônibus. Então, eu gostaria de estar aqui falando um pouco sobre isso aqui, mas mais sobre o que Deus me mostrou, sobre esse levantamento desse templo e alguns textos bíblicos que eu separei para falar para vocês. Deus, em primeiro lugar, Deus tem uma coisa muito forte com os órfãos, as viúvas e os pobres. Deus sempre fala deles na Bíblia. Do início ao fim da Bíblia você pode ver que Deus ele fala de uma forma muito particular sobre os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres. Então Deus nunca rejeita esse povo, nunca é rejeitado na Bíblia. E como está em Salmo 12, eu vou mostrar para vocês aqui nesse site que eu gosto muito, que é um site que tem uma Bíblia online. Como vocês podem ver, é o site chamada.com.br. Aqui tem uma Bíblia online e que é muito fácil de localizar os versículos. Então, aqui no Salmo 12, diz assim, aqui tem, eu vou ler só um versículo que vocês podem verificar, podem ler o Salmo completo, mas eu quero me deter só em um versículo que diz assim: pela opressão dos pobres, pelo gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Deus tem uma coisa muito particular com esse povo, que são os pobres, os necessitados, os oprimidos, e Deus não rejeita. Em Mateus 25, aqui no sentido bem literal, Deus fala sobre a separação entre ovelhas e bodes. E quando ele fala sobre isso, ele fala sobre ajudar o necessitado. E ele diz no final, Jesus fala uma coisa até muito pesada. Se vocês forem verificar aqui, se vocês forem ler com atenção. Que diz assim, então Jesus pergunta aos justos, Jesus fala assim, então dirá aos reis que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Aqui Jesus se coloca no lugar. Jesus se coloca no lugar dos oprimidos, dos necessitados, e aí Jesus responde a eles. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo na prisão não me visitastes. Os que estão à direita e os que estão à esquerda. Então ele separa em 2 grupos: aqueles que deram de beber, deram de comer a Jesus, que na verdade, quando nós fazemos a um necessitado, a um pobre, todo o bem que nós fazemos
nós estamos fazendo a Jesus. Isso que Jesus quis dizer aqui nesse trecho de Mateus capítulo 25. Então Deus jamais rejeita esse povo. O que Deus me falou diretamente comigo no Salmo 83, que está acontecendo muito nos últimos dias, essa parte aqui, ó, versículo 12. Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus fala aqui que ele vai, aqui no versículo 13, 14, 15, 16, 17, e ele fala sobre um povo, aqui ele está falando sobre um povo que tem a vontade de tomar e luta para tomar para si as casas de Deus em possessão. São homens que querem fazer a sua própria vontade na casa de Deus. Deus me falou nesse sentido. Então nós vemos muitos pregadores por aí, muitos que se dizem homens de Deus, e como no caso aqui eu coloco também essa pessoa que é o Bispo Macedo, que fez esse grande templo, não fez esse templo para Deus, não fez esse templo com esse propósito de servir a Deus, porque servir a Deus é servir aos pobres, aos necessitados, a todos aqueles que precisam de ajuda, receber as pessoas, dar assistência, servir a Deus, tirar os drogados das ruas, ajudar as pessoas que têm dependência química, as pessoas que estão sofrendo violência. Isso é servir a Deus. Não é receber um monte de homens ricos, não é receber um monte de pessoas que tem muito dinheiro, um monte de gente num lugar cheio de ouro. Jesus nunca foi assim. Quando Jesus veio para a terra, Jesus veio vestido, assim, bem vestido. Jesus andava como um sacerdote bem vestido, mas ele atendia todos os pobres, os necessitados. Ele impunha as mãos sobre os enfermos, ele impunha as mãos sobre os leprosos, ele limpava os leprosos. Então ele estava junto do povo, Jesus andava junto do povo. Isso é ser um grande líder, um grande homem de Deus, é estar junto do povo. Então o que eu quero dizer para vocês, essa é uma das formas da gente reconhecer o que é um homem de Deus, quem é um homem de Deus. E em Mateus capítulo 7 também fala muito sobre isso, sobre quem é um homem de Deus. E eu vou até abrir aqui porque assim isso me veio na mente agora. Mateus capítulo 7 fala muito sobre como reconhecer um homem de Deus, e a gente tem visto muitas mensagens, muitas coisas que não são do agrado de Deus acontecer, né? Muitas doutrinas, muitas coisas são lançadas. Por isso que eu sempre falo e vou sempre repetir para vocês que assistem meu canal, olha, povo de Deus, se você não conhece ainda a Deus, a Jesus, e você quer conhecer, conheça a árvore pelos seus frutos, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos os conhecereis. Aqui diz assim, acautelai-vos, no versículo 15, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Quer dizer, a árvore má também produz frutos, porém eles são maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Jesus vai, naquele grande dia, vai separar quem são os bons e os maus, quem são aqueles que realmente servem a Deus. E ainda diz mais no final, no Mateus 7,21, fica bem claro isso, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a gente vê muita gente por aí profetizando, falando, lendo a Bíblia, pregando muitas coisas que parecem ser de Deus, parecem vir de Deus e não são, porque diz assim, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
Você está entendendo? Em teu nome não expulsamos demônios, lá acontece isso. Por quê? Porque em nome de Jesus, o demônio sai. Quando se fala em nome de Jesus, o demônio sai. Não adianta, ele não resiste a esse nome, ele não resiste ao sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Ele não resiste. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Acontecem muitos milagres, muitas maravilhas, porque está sendo feito em nome de Jesus. Mas lá naquele grande dia, diz ali, ó, o versículo 23, olha o que Jesus diz para eles: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é o homem sábio, é o homem entendido, é o homem que tem entendimento, que Salomão falou no livro de Provérbios. Às vezes a gente procura ler os salmos, é Salmo 91, Salmo 23, mas a Bíblia, ela tá cheia de sabedoria. Quer ser sábio, quer ser uma pessoa que tem entendimento, que tem inteligência, a Bíblia te dá toda a inteligência que você procurar, até a inteligência da ciência. A Bíblia tem ciência. O maior cientista de todos os tempos foi Jesus, foi Deus, e ele continua sendo, porque ele é o criador do universo, de todas as coisas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Vou estar gravando novos vídeos sobre tudo o que tem acontecido. Tem muitas outras mensagens que eu gostaria de compartilhar, mas a princípio essa mensagem mesmo. Cuidado com o que você escuta. Conforme você lê a Bíblia, muito mais Deus tem para mostrar para a gente. Deus tem para falar para todos nós, para que a gente fique de olhos e ouvidos atentos a tudo que tem acontecido atualmente, porque o engano, os falsos profetas, os falsos mestres, eles já estão aí. Sempre estiveram, mas agora muito mais, porque agora a gente está chegando num tempo limite. É o fim dos tempos. E é como Jesus falou em Mateus 24, vai aparecer muita gente falando muita coisa que não vem dele. Aparecerão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres. Esse é o tempo disso. A gente está vivendo o tempo disso, de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos cristos, gente dizendo que é Cristo e não é Cristo, que Jesus voltou e quando Jesus não voltou. Então vamos estar bem atento, porque é o final dos tempos. E é só lendo a Bíblia que Deus vai dar sabedoria. É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Não é com um monte de doutrina de igreja que existe por aí, que muitas igrejas têm imposto sobre as pessoas muita carga que eles mesmos não podem carregar. E é como diz a palavra. Então, eu peço que Deus abençoe vocês, abra o entendimento de todos para estar entendendo tudo aquilo que eu estou passando para vocês aos pouquinhos. E Deus abençoe.